vai abrir. Me fala se chegou uma tela aí para vocês, escrito população. Para mim não chegou, professor. Vamos ver se vai agora. Vai ficar uma tela preta. Esse aplicativo aqui, ele é meio lerdo. Quando chegar, vocês me Chegou. falam. Chegou? Ah, o Meet, ele é meio devagarzinho, meio lento. Meia hora vai. Posso começar? Sim. Pode? Então, ó, quando a gente estiver tendo o nosso conteúdo aqui, vocês podem falar comigo. Professora, não entendi, explica de novo, tá bom? Vamos lá. A primeira semana do PET 3, vai falar sobre a população do Brasil, tá? Vai falar como que a população do Brasil começou a surgir, como que ela começou a crescer, quem que formou a população do nosso país, tá? E aí, a gente vai começar a ver alguns conceitos, ou seja, algumas palavras que vão nos ajudar a entender a população brasileira, certo? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o censo. Já ouviram falar do que é censo? Ou nunca ouviram falar dessa palavra, censo? Pode abrir o microfone aí. Ah, Nunca ouvi professora, falar, nunca ouviu falar. professor. Nunca ouviu falar? Alguém já ouviu falar em IBGE? Ou nunca ouviu falar também? Eu já escutei IBGE. Alguém sabe explicar o que é IBGE? Ou já ouviu Conta a falar e não população, né, sabe? professora? Hã? Não. Conta a população, né? Isso. Não sei quem foi que falou e que eu não consigo enxergar vocês, tá? Mas é o seguinte, o IBGE é uma instituição do governo que chama Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE, ele sempre vai levantar um monte de informações no nosso país para o governo poder tomar as melhores decisões, fazer os melhores investimentos possíveis. E aí, uma das informações que o IBGE levanta é o censo, que é basicamente saber algumas informações sobre a população do Brasil. E aí, a cada 10 anos, acontece esse censo. O que é? As pessoas contratadas pelo IBGE batem na porta da nossa casa, batem na porta da casa da Alanis e fala: Alanis, quantas pessoas moram aqui? Ah, moram 4 pessoas. Qual que é a idade do seu pai? Qual que é a idade da sua mãe? Qual que é a idade do seu irmão? Qual que é a sua idade? E além disso, pergunta várias outras coisas, como a renda da família, a escolaridade de cada membro, se tem uma ou duas geladeiras, um ou dois banheiros e assim por diante. Faz um monte de perguntas para nós, tá? E aí, pessoal, quando o IBGE finaliza a coleta de dados do nosso país inteiro, ele vai saber se 10 anos atrás a população está do mesmo jeito ou se mudou. Ou seja, vai ver, se a população 10 anos atrás, a maioria das casas tinha uma televisão só, agora vão ter 2 televisões. Ah, a maioria da população no passado tinha uma renda familiar de um salário mínimo, agora a renda familiar é de 2 salários mínimos. Ah, antigamente as pessoas estudavam no máximo até a 8ª série, agora já estuda até o 3º ano, né? Então, o governo começa a ver, através dos dados levantados pelo IBGE, as mudanças da população. E aí o governo vai ver o seguinte, bom, na região do sul de Minas, a população, ao invés de melhorar a renda dela, a população diminuiu. 10 anos atrás, a renda da população era de 2 salários mínimos, agora é de um salário mínimo. O que será que aconteceu? Então, o governo vai fazer investimentos para a população melhorar a renda que ela tinha, tá? Então, diversas informações são levantadas pelo IBGE e o governo faz, ou pelo menos deveria, né, gente? Fazer uso dessas informações para melhorar a nossa qualidade de vida. Infelizmente, a gente sabe que o nosso país, o povo sempre gosta de roubar, não é? Nossos políticos, infelizmente, né? Então, o IBGE faz um trabalho muito bom de levantar informações para o governo fazer os melhores investimentos, mas os dinheiros
destinados aos investimentos acabam sendo desviados, sendo roubados, né? Bom, mas isso é assunto para outra conversa. Pessoal, quando o censo, então, coleta aquelas informações da minha casa, da casa da Letícia, da casa da Amanda, da casa da família e assim por diante, o IBGE vai levantar alguns dados específicos. E a gente vai agora entender alguns dados que o censo levanta, tá? O primeiro deles é relativo ao que a gente conhece como população total ou população absoluta. Por que tem dois termos aqui, população total ou população absoluta? É o nome que eu dou para a mesma coisa, tá? Então, eu tenho dois nomes para a mesma coisa. Então, num determinado momento, eu posso falar população total, em outro momento, falar de população absoluta. Eu estou falando a mesma coisa, tá? Então, o censo, ele levanta os dados da população total de um determinado local. Bia, mas o que é a população total? A população total, meninas, é o número de habitantes de um determinado local. Que local vai ser esse? Aquele que eu quero estudar. Ah, eu quero estudar o Brasil. Então, eu vou contar quantos habitantes tem dentro do Brasil. Ah, eu quero contar a população total do estado de Minas Gerais. Então, eu vou contar quantas pessoas moram em Minas. Tá? Então, depende daquilo que você quer estudar. Aqui, eu coloquei um mapa delimitando a área de Alfenas. Então, no exemplo que eu vou dar aqui, qual que é o local que nós estamos estudando? Alfenas, certo? E aí, qual que é a população total ou a população absoluta de Alfenas? A população 79.996 pessoas. Perfeito. Eu, Bia, peguei esses dados lá do site do IBGE, certo? Então, eu fui lá no site do IBGE, digitei população de Alfenas. Aí apareceu esse número aqui. Bia, como é que dá para saber quantas pessoas tem? Bom, a gente não tem um limite da cidade de Alfenas, então eu vou contar quantas pessoas moram dentro desse espaço aqui. Então, contei, tem 79.996 pessoas. Isso é a população total ou população absoluta de Alfenas. Entenderam o que é população total ou população absoluta? Sim. Fácil, né? Perfeito. Então, a gente já entendeu, já aprendeu o que é população total ou população absoluta. A gente vai aprender agora uma outra palavra, né? Um outro conceito, que também tem dois termos para a mesma coisa, que se chama densidade demográfica ou população relativa. O que é isso? É o número de habitantes por quilômetro quadrado de uma determinada área, de um determinado local. Eu posso, então, tentar calcular, dentro de cada quilômetro quadrado, quantos habitantes moram naquela área que eu quero conhecer, seja o Brasil, o estado de Minas, o estado do Pará ou a cidade de Alfenas. Eu posso calcular no bairro onde eu moro, ok? Bia, o que é um metro, o que é um quilômetro quadrado? Imagina que aqui dentro de Alfenas, eu vou medir um metro quadrado. Então, eu faço um quadrado aqui, aonde cada lado desse quadrado mede 1 quilômetro. E aí eu vou contar quantas pessoas tem ali dentro, ok? Isso que é densidade demográfica ou população relativa. É o número de habitantes que tem a cada quilômetro quadrado do local que eu estou estudando. De novo, o exemplo, Alfenas. Eu tenho uma formulazinha de como calcular. Nossa, Bia, mas fórmula, tem que calcular. Nossa, eu sou muito ruim em matemática. Não, vamos fazer aqui juntos, tá? Lembra que eu preciso pegarem um papel, vocês pegarem um lápis aí? Pode usar até a calculadora do celular, tá? Como que eu faço? Eu pego o número de habitantes daquele local que eu quero estudar, que eu quero conhecer, e vou dividir o valor pela área daquele local. Então, o que eu já fiz? Fui lá no IBGE, eu já tinha procurado o número de habitantes, eu tinha procurado a população total de Alfenas, não tinha? Que era 79.996 pessoas. Ótimo. Eu também, lá no site do IBGE, procurei a área, ou seja, o tamanho da cidade de Alfenas. Então, Alfenas, no seu total,
tem 850 quilômetros e 446 metros quadrados. Bom, eu tenho esses dados, não tem? É só jogar na fórmula agora. Pode colocar lá no seu celular, tá? Pode abrir aí a calculadora do celular ou pode fazer na própria mão. Vamos calcular. Qual é a densidade demográfica de Alfenas? Eu pego o número de habitantes. Qual que é o número de habitantes? 79.996 divido por 850,446. Ok? Compreenderam o raciocínio? Sim? Sim. Sim. Perfeito. Alguém conseguiu calcular aí? É só pegar 79.996 e dividir por 850,446. Conseguiu fazer? Eu Tô fiz fazendo ainda, professor. Que número que deu? 0,0094. Nossa, um tanto. Ó, não precisa pôr ponto, só aqui, ó. Faz o seguinte: 79.996. Coloco o símbolo da divisão lá no meu celular ou na calculadora. Divido por 850, vírgula, ou o ponto lá da calculadora, 446. Deu mais ou menos esse resultado aqui? Alguém chegou nesse resultado? 94,06? Sim, Ou não? Conseguiram chegar? O que consegui, a gente professora. observa? Esse número, 94,06, mostra que a cada quilômetro quadrado de Alfenas, eu tenho quantos habitantes? Mais ou menos 94 habitantes. Então, eu pego cada pedacinho de 1 quilômetro quadrado em Alfenas, e se eu for contar na média, eu vou encontrar 94 pessoas a cada quilômetro quadrado, tá? Então, se eu falar para vocês que a densidade demográfica de Alfenas é de 94,06, significa que a cada quilômetro quadrado eu tenho 94,06 habitantes. Bia, mas tem um negócio esquisito. Não existe 94 pessoas e 0,6 pessoas. Não tem isso, existe? Vocês conhecem alguém que é 0,6 pessoa? Não. Não, né? Deve ser um cotoco, deve ser alguém que nasceu com uma perna extra aí, tá contando a mais, né? Não é É. isso, tá? Tá? Não é isso. Por que que não é assim? Porque a gente não tem uma divisão exata, né? Até a própria área da cidade de Alfenas, ó, ela é quebrada. Ela não é 850 quilômetros, ela é 850 quilômetros quadrados e 446 metros quadrados. Acho que tem alguém querendo entrar na aula, deixa eu ver. Pronto. E aí, meninas, o que a gente pode perceber? Então, por ser uma média, sempre dá esse número quebrado, tá? É como se fosse o seguinte: vai lá de novo na calculadora do seu celular. Vamos pensar que por mês a Samira ganha R$ 15 de mesada, ok? Soma aí. Aí a Letícia, ela vai ganhar R$ 20 por mês de mesada. A Amanda ganha R$ 80 de mesada. E Tá a louco? Thalita ganha R$ 5 de mesada. Certo? Então, nós Sim. temos 4 pessoas que cada uma ganha uma coisa. Tá? Perfeito? E aí tem eu que ganho R$ 1,25 de mesada. Ai, que dó de mim, né? Então, quando eu fui somando, eu percebi que no total deu 121,25 centavos, ok? Então, se juntar nós todas, no total, temos 121,25. Aí eu quero pensar, poxa, mas na média, o quanto que nós 5 ganhamos de mesada? Aí divide pelo número de pessoas que a gente colocou. Não foi número 5 pessoas?
Então, divide por 5, ok? Quando eu pego 121,25 e divide por 5, dá aí 24,5. Poxa, será que cada uma de nós ganha 24,25 centavos? Não, Não. né? Tem gente que ganha 80, tem gente que ganha 10, eu ganho 25, mas na média eu ganho a mesma coisa, né? Então, por isso que dá esses números quebrados, tá? Porque os números que a gente tem também não são números inteiros, tá? Então, é a mesma coisa. Então, isso daqui é uma média, tá? Não quer dizer que tem 94 pessoas e um cotoco ali dentro do quilômetro quadrado. Beleza? Então, o que a gente já viu até agora? Nós já vimos população total e a densidade demográfica. Perfeito, facinho, né? Vamos lá. A gente vai aprender outro conceito, outro dado levantado pelo IBGE, que é a taxa de natalidade, que a gente representa por uma sigla. A sigla é TN, tá? O que é a taxa de natalidade? É o número de pessoas que nascem vivos dentro de um ano a cada grupo de 1.000 pessoas. Então, vamos observar. Eu tenho aqui a cidade de Alfenas, ok? E aí, eu quero saber qual que é a sua taxa de natalidade. Então, eu vou ver, dentro do último ano, a cada grupo de 1.000 pessoas, quantas nasceram no último ano, ok? E aí, eu tenho uma forma de calcular. Então, o que eu faço? A taxa de natalidade é igual o número de pessoas que nasceram vivas. Por quê, pessoal? Eu preciso colocar as pessoas que nasceram vivas. Porque tem um monte de crianças que elas já nascem mortas, né? A gente chama de natimorto, tá? Então, a gente vai observar que eu vou pegar o número de pessoas que nasceram vivas, esse resultado eu vou multiplicar por 1.000. O resultado dessa multiplicação eu vou dividir pela população total de Alfenas. Beleza. Então, eu já tenho aqui colocado para vocês a população total e o número de pessoas que nasceram no último ano. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Substituir esses valores na onde? Na fórmula, não é? Então, vamos lá. Quantos nascidos foram registrados no último ano? 580. 580. O que eu faço depois? Multiplico por 1.000. Coloca lá na calculadora, vezes 1.000. Aperto o sinal de igual. Apertei o sinal de igual, esse resultado eu vou dividir pela população total da área de Alfenas. Qual que é a população total de Alfenas mesmo? 79.996. Isso. Então, qual que foi o resultado dessa conta? Todo mundo alcançou esse número aqui, ó, 7,2 e tem um monte de número depois? Sim. Sim. Alcançou, entenderam? Então, o que a gente vai observar? Que quando eu pego a taxa de natalidade igual a 7,2%, significa que a cada grupo de 100 pessoas, 7,2 nasceram no último ano. Aí vem de novo a matemática. Bia, como assim? Num grupo de 100 pessoas, nasceram 7,2. Significa que nasceram 2 pessoas e um cotoco? Não, né? Não existe isso, 7 bebês e um cotoquinho, né? Não existe. O que a gente pode pensar? Que como é uma divisão, também com não temos números exatos, essa aqui é uma média. E essa média ela pode ser quebrada, ok? Então, em média, 7,2 pessoas a cada 100 pessoas nasceram. Ou, se eu pensar a cada 1.000 habitantes, faz mais sentido que 72 pessoas dentro de um grupo de 1.000 nasceram no último um ano. Ok? Tudo bem? Tudo. Entenderam o que é a taxa de natalidade? É o tanto Sim. de crianças que nasceram a cada grupo de 1.000 pessoas no local que eu estou estudando. Nós estamos sempre dando o exemplo aqui da cidade de Alfenas. Se eu calculo o tanto de pessoas que nasceram, eu calculo também o número de pessoas que morreram. Não faz sentido isso? Sim. Aqui é a continha, né? Que a gente chegou. A gente vai. Opa, passei errado. Então, se a gente calcula o tanto de gente que nasceu, eu posso calcular também o tanto de gente que
morreu. O raciocínio é o mesmo. Se a taxa de natalidade é o número de nascidos, a taxa de mortalidade é o número de óbitos, o número de mortos registrados a cada número de 1.000 pessoas. Como que eu calculo? O mesmo passo a passo. A taxa de mortalidade é igual o número de pessoas mortas vezes 1.000. O resultado dividido pela população daquele local que eu estou estudando. Então, aqui, ó, já temos a população total e eu coloquei para vocês também o número de mortos. Vamos lá fazer a conta? Pega lá na sua calculadora. Qual que é o número de óbitos? 420. Perfeito. O que eu faço depois na minha fórmula? Multiplico por 1.000. Perfeito. Multipliquei por 1.000, sinal de igual. Aquele resultado eu divido pela população total, que é de 79.996. Que número que deu? 5,2. Isso. Então, pessoal, significa que em Alfenas a taxa de mortalidade é de 5,2%. Ou seja, num grupo de 100 pessoas que viveram no último ano, 5,2% delas morreram. Ou, tem que pensar num grupo de 1.000 pessoas, dentro de um grupo de 1.000 pessoas que viveram no último ano, 52 morreram. Ok? Certo? Sim. Fácil, né? Estão conseguindo acompanhar aí na calculadora? Conseguiram entender como é que se calcula? Sim. Ah, então ótimo. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me falando, tá bom? E aí o seguinte, beleza, eu sei se a população aumenta, eu sei se quanto da população que nasceu, o quanto da população que morreu. Então eu posso perceber se a população cresceu ou se a população diminuiu. Como que eu vejo isso? Eu vejo através do que a gente conhece como crescimento vegetativo ou crescimento natural, tá? Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural é para eu ver se a população cresceu ou se a população diminuiu. Eu tenho uma forma de calcular. Então, crescimento vegetativo é igual. TN é o que mesmo? Alguém lembra? Taxa de Natalidade. Isso, perfeito. Eu vou subtrair a taxa de Mortalidade. Perfeito. Então, para eu saber se a cidade de Alfenas cresceu ou diminuiu, eu vou pegar a taxa de natalidade e subtrair a taxa de mortalidade. A gente viu que a taxa de natalidade foi 7,2 e que a taxa de mortalidade foi 5,2, não foi isso? Substituo lá na fórmula. 7,2 menos 5,2, qual que é o resultado? 2. 2. Esse número, ele é positivo ou é um número negativo? Positivo. É um número positivo. Então, a gente começa a observar o seguinte: se é um número positivo, a população de Alfenas Cresceu. mas se tivesse dado um número negativo, vamos pensar, ó. Imagina que a população de Alfenas, ela tivesse tido dados diferentes. Imagina que a taxa de natalidade tivesse sido 5,2 e a taxa de mortalidade tivesse sido 7,2, certo? Tudo bem? Esses são os dados. Para eu calcular o crescimento vegetativo, a gente já aprendeu que o crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Nesse exemplo que eu criei agora para vocês, inventando, como que vai ficar? 5,2 menos 7,2. Qual que vai ser o resultado? -2. Menos 2. O resultado deu negativo. Então, se o resultado dá negativo, o crescimento vegetativo mostra que a população de Alfenas Diminuiu. Só que a gente vai considerar que a população de Alfenas aumentou, né? Por conta daqueles dados lá da coleta de IBGE, que é só invenção, tá? E aí, meninas, existem alguns lugares no nosso planeta, inclusive aqui no nosso estado, em
que a população das cidades tem diminuído cada vez mais. Por quê? Porque tem nascido menos pessoas naqueles lugares e morrido muita gente. Tem uma cidade, não sei se vocês já ouviram falar, ela se chama Cláudio. Ela fica bem pertinho de Belo Horizonte. Já ouviram falar dessa cidade? Não, Ela é muito longe daqui, é uma cidade não. pequenininha. Ela é um tamanho de Serrania, mais ou menos. É bem pequenininha. E aí, pessoal, essa cidade, como fica muito pertinho lá de Belo Horizonte, o que que acontece? A galera, quando forma no terceiro ano do ensino médio, não quer ficar lá em Cláudio. As pessoas geralmente vão para Belo Horizonte estudar, vão para Belo Horizonte trabalhar, e lá vão ficar o resto da sua vida. Elas não voltam para a cidade de Cláudio. Quem que ficou lá em Cláudio? Apenas as pessoas mais velhas? É. Se não tem gente nova lá, será que as pessoas vão ter muitos filhos naquele local, naquela cidade? Não. Não. Isso. E aí, o que que a gente percebe, turma? Se nasce pouca gente, porque os mais novos estão indo embora e tá ficando só velho, tá morrendo cada vez mais gente, o crescimento vegetativo lá, ele é negativo. O que está mostrando nos últimos anos que a população daquela cidade está caindo cada vez mais. Ok? Já ouviram falar na Europa, um continente chamado Europa? Já, né? Sim. Sim. A Europa, por exemplo, pessoal, é um continente onde as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. E aí, por conta disso, o crescimento vegetativo da Europa está sendo negativo. E a população desses países tem diminuído muito, tá? Mas isso só acontece na cidade de Cláudio? Isso só acontece na Europa? Não. No Brasil como um todo, a gente observa uma tendência da redução da taxa de fecundidade. Alguém sabe o que é taxa de fecundidade? Não? A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher tem, tá? Ao longo de toda a sua vida. O que a gente vai considerar essa ao longo de toda a sua vida? É o período em que a mulher pode gestar um filho. Então, desde quando ela tem a sua primeira menstruação até ela ter a sua última menstruação, que é lá no período da menopausa, é a natureza mostrando que ela pode ter filhos. Então, a partir da primeira e até a última, o corpo dela pode gerar uma criança, tá? Então, ao longo de todo esse período fértil da mulher, quantos filhos ela teve? Aí a gente vai observar que no mundo inteiro, e aqui a gente vai falar no caso do Brasil, o número de filhos por mulher ao longo da história tem reduzido. Olha o título dessa reportagem. Éramos 6, seremos 3. Será que seremos 3 mesmo? E aqui, esse desenho, ele mostra como que as mulheres tinham, né, o número de filhos ao longo do tempo. Então, ó, 1960. Olha a mulher aqui. Ela está grávida, carregando um carrinho com 2 bebês e 3 crianças aqui, formando tipo uma escadinha, né? Muito próximo o tamanho uma da outra. Em 1980, o que que eu observo? Ela já não está, ela está grávida, está carregando uma criança e tem outras duas. Mas já não deu uma diminuidinha no número de crianças? Deu, né? Em 2000, eu já observo uma mulher carregando apenas 2 crianças. E em 2020, olha aqui, apenas uma. Eu falo que esse exemplo aconteceu na minha família. Talvez, tenho certeza que na família de vocês também aconteceu isso. Por exemplo, na minha família, a minha bisavó, que era a avó da minha mãe, ela teve 18 filhos. Olha só a quantidade de filhos. A minha avó, que é a mãe da minha mãe, teve 7 filhos. A minha mãe teve 2 filhas. E eu, com quase 30 anos, ainda não tenho nenhum filho. A minha família não acompanhou essa mudança da população brasileira, da fecundidade brasileira? E Sim, aí eu queria que vocês comentassem. A família de vocês também tem alguma coisa assim? tem, Sim. professora. A minha avó tem 15 filhos. Olha só. E a tua mãe tem quantos? Só, só dois? Você vê que diferença, né? Mais alguém?
Mas alguém quer comentar? Mas isso é uma realidade da vida de todo mundo, né? E as coisas mudaram muito. Até porque no passado, as nossas bisavós, as nossas avós se casavam muito cedo. Então era comum a gente ver uma menina de 13 anos já casada com um, às vezes até mais filhos, né? Então, naquela época, as pessoas tinham um filho atrás do outro, né? Então era muito comum. E a tendência é que cada vez mais as mulheres tenham menos filhos, tá? Então, olha só, geralmente uma mulher, uma menina, ela vai menstruar lá por volta dos 10 anos. Algumas um pouco mais cedo e outras um pouquinho mais tarde, né? Mas é por volta dos 10 anos. E ela vai ter a sua última menstruação por volta dos 40 anos. Ou seja, dos 10 aos 40 é o período que ela pode ter filho. São 30 anos que uma mulher pode gestar. Antigamente, a mulher, durante quase toda a sua vida, ela estava carregando um filho, né? Carregando um filho na barriga. Hoje em dia, a gente percebe que a mulher, ela consegue se dedicar a outras coisas, né? Então, a mulher, hoje em dia, ela adiou a formação da sua família para poder trabalhar, para poder estudar. Ela percebeu que ter 18 filhos hoje em dia é muito caro. A minha bisavó, por exemplo, ela criou 18 filhos, mas criou na roça. Criou na roça, aonde um filho, quando já tinha uma determinada idade, ajudava o pai a trabalhar na roça. Tudo que se consumia na casa, o arroz, a mandioca, o leite, os ovos, a carne de frango, era tudo criado, produzido ali na roça. Aí agora, quase todo mundo vai morar na cidade. Tem como eu plantar trigo, plantar arroz, criar galinha, criar porco, criar vaca no quintal de casa, da cidade? Não. O que eu tenho que fazer na cidade se eu quero comer alguma coisa? Eu preciso comprar. Imagina na sua casa. Você e mais 17 irmãos. Será que vocês conseguiriam ter o mesmo estilo de vida com mais 17 crianças em casa? Não. É? Vamos pensar. Imagina, né? O preço que o arroz está agora. Imagina fazer arroz para 17 pessoas, um saco de arroz por dia, né? Que vai gastar. Jesus, que fortuna que isso não sai, não é mesmo? Então, pessoal, misericórdia, né? Um Então, saco ao de arroz longo não dá nem pra um dia. Pois é. Por exemplo, a minha casa é muito pequena. Se tiver 17 pessoas, todo mundo vai ter que dormir em pé, que não tem espaço para todo mundo dormir, né? Então a gente começa a ver essas coisas. O custo de vida na criação dos filhos começou a ficar muito cara. As mulheres começaram a pensar, não, eu não vou ter filho agora, porque se eu tiver filho agora, eu vou ter que dar um tempo de trabalhar para poder cuidar do filho. Então, se eu não trabalhar, eu vou ter menos dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para passear, para pagar as contas de casa. Então, as mulheres sempre vão adiando a formação familiar. Então, por exemplo, acho que foi a Samira que falou, não foi, Samira? Que a sua avó teve 15 filhos, é isso? Foi. Imagina, a sua avó teve 15 filhos. Provavelmente, o primeiro filho que ela teve muito jovem. Talvez até mesmo com a sua idade. O seu primeiro tio deve ter nascido. Agora, imagina para vocês, ter um filho hoje não representa dificuldade para conseguir conquistar outras coisas, como continuar estudando, conseguir trabalhar? Então, Sim. às vezes, as pessoas começam a questionar, falando, nossa, acho que se eu tiver um filho agora, vai ser complicado de eu conseguir trabalhar, porque se eu tenho um filho e preciso trabalhar, eu vou ter que arrumar alguém para ficar com ele. Quem que vai ficar com meu filho? Eu vou ter que pagar uma babá? Eu vou ter que arrumar uma creche? E se não tiver vaga na creche? Né? Quando a gente começa a ter essas coisas. Então, opa, é mais fácil eu adiar ter filho agora e ter filho só quando eu tiver condição para isso, né? Então, as mulheres, elas começam a planejar quando e quantos filhos ela vai querer ter ao longo da sua vida. Por isso que aquela frase, né, de éramos 6, seremos 3, inclusive foi um título de uma novela. Se vocês conversarem na casa de vocês, com os pais, com as avós, vocês vão ouvir falar que tinha uma novela chamada Éramos 6, de uma família muito numerosa. E cada vez mais a tendência é a gente observar mulheres com cada vez menos filhos, tá bom? E aí a consequência disso é a gente ter a população dos lugares
sempre diminuindo. Porque vai ter cada vez mais gente mais velha e pouca gente nascendo. E aí acontece o quê? A população sempre cresce, diminui, ao invés de crescer. Ok? Alguém quer Sim. comentar alguma coisa? Professora, Oi. a filha dela mais nova, da minha avó, tem 22 anos. Super jovem, né? Sim. Ó, aqui eu vou só falar de uma outra situação. Hoje em dia, não faz sentido eu pensar que uma população de um local, ela vai crescer só pelas pessoas que nasceram, pelas pessoas que morreram. Por quê? Porque graças aos meios de transporte é muito fácil. Eu sou daqui de Alfenas, vou mudar para outra cidade, não é? Então, eu vou observar que para calcular certinho o número de pessoas, né, que cresceram, que aumentaram dentro daquele lugar que eu estou estudando, eu preciso saber quantos imigrantes tem e quantos emigrantes tem dentro daquela área de estudo. Tá? Então, para eu saber se a população de Alfenas cresceu, não basta eu saber se está tendo crescimento vegetativo positivo ou não. Eu preciso saber o que é um imigrante e o que é um emigrante. Antes da gente entrar na pandemia, eu já tinha explicado para vocês a diferença dos dois termos. Vamos lá lembrar como é que é? Um imigrante é aquela pessoa que entra em um local, não necessariamente um país, como eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, uma pessoa mudou de uma cidade para outra, então naquele local que ela entrou, ali ela é uma imigrante. No caso, ela saiu de uma cidade e foi para outra, não foi? Então ali ela é uma emigrante, quando ela sai do local. Então olha aqui nesse desenho. Eu tenho uma pessoa que ela está entrando no Brasil. Se ela está entrando no Brasil, essa pessoa é uma imigrante. Agora, essa outra pessoinha aqui, ela está fazendo o quê? Saindo do Brasil. Então, ela é uma emigrante. Perfeito? E aí, pessoal, imagina só. Vamos pensar em Alfenas. Vamos imaginar que agora, em 2020, se mudaram para Alfenas, vieram morar aqui 2.000 pessoas. Ok? Vieram morar aqui em Alfenas 2.000 pessoas. Mas saíram de Alfenas, se mudaram de Alfenas para outras cidades, 500 pessoas. Me digam, temos mais imigrantes ou temos mais emigrantes na cidade de Alfenas? Emigrantes. Temos mais imigrantes. Por quê? De imigrantes eu tenho 2.000 e de emigrantes eu tenho 500. Ou seja, 2.000 pessoas vieram morar em Alfenas e 500 pessoas saíram daqui para morar em outro local. Entenderam? Então, quando eu vou calcular se a população cresceu ou não, eu vou observar o crescimento vegetativo e observar se eu tenho mais imigrantes ou mais emigrantes. Se tiver mais pessoas imigrantes, a população vai aumentar. Se tiver mais emigrantes, a população vai diminuir, tá bom? Eu coloquei aqui esse carinha muito pobre, sabe? Esse carinha aqui, coitado, a gente pode fazer uma vaquinha para ajudar ele, tadinho, né? Muito pobre, tá passando fome, coitado. Tá bom. Tá bom, né? Nem no pesadelo dele, né? E aí o seguinte, o Neymar é de que país? Do Brasil. Do Brasil. Atualmente ele está morando aonde? Tem até esse símbolo aqui, ó. Paris. França. Paris lá na França, exato. Então aí, me diz, o Neymar, ele é um imigrante ou ele é um emigrante? Emigrante. Aí a gente tem que pensar, uai, depende, Bia. Aqui no Brasil, ele é um emigrante. Por quê? Ele era do Brasil e foi para a França, foi para Paris, certo? Então aqui ele é um emigrante. Essa saída do Neymar do Brasil para a França contribuiu para a população do Brasil dar uma diminuidinha, ok? Só que quando ele chega lá em Paris, ele não entrou no país, então lá ele é considerado um imigrante.
ele contribuiu para a população do país aumentar, ok? Então, sempre que alguém perguntar, o Neymar, qualquer pessoa, né? É um imigrante ou um emigrante? Você fala, vamos levar em consideração aonde ele está, né? Ele era do Brasil. Lá no Brasil, ele passou a ser considerado um imigrante. Ele chegou na França, então na França ele é um imigrante, tá? Então, nesse exemplo, eu falei de pessoa que acabou indo para outro país. Eu vou citar a mim como exemplo também. Eu não sou daqui de Alfenas. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e moro aqui em Alfenas já há 11 anos. Então, beleza. Eu, Bia, sou uma imigrante ou uma emigrante? Aí você vai pensar, bom, depende. Lá na minha cidade, que se chama Tapiratiba, lá eu sou uma imigrante. Eu não vim morar aqui em Alfenas? Sim, Então, se eu vim morar aqui, aqui eu sou uma imigrante. Agora vamos imaginar, semana que vem eu vou me mudar para Varginha. Então eu não saí daqui? Então, quando eu saio daqui, aqui eu sou uma imigrante. Quando eu vou morar lá em Varginha, lá eu sou uma imigrante. Imigrante. Perfeitinho? Sim. Perfeito. Então, pessoal, eu vou querer marcar com vocês mais uma aula, tá? E aí, nessa outra aula, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês erraram lá no PET, tá? Então, aqui, ó, a gente tem algumas atividades, né, relacionadas no PET 1. Então, vocês já têm o PET 3. Então, a primeira semana do PET 3 tem algumas informações da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento natural ou crescimento vegetativo no Brasil ao longo do tempo. Então, ó, entre 1940 e 1950, a taxa de natalidade era de 44,4 e a taxa de mortalidade era de 20,9, certo? E a taxa de crescimento natural era de 2,35. Perfeito? Então, a gente tem esses dados aqui até o ano de 2010, certo? E aí, analisando essa tabela, dá para responder os exercícios 1 e 2. Quando a gente terminar, né, essa reunião, eu vou colocar no YouTube essa aula e combino com vocês uma semana que vem para a gente terminar de falar sobre esses dados da população. Como é que eu faço para essa população cresce, se a população diminui e assim por diante. Tá bom? Gostaram da aula? Aprenderam alguma coisa? bastante. Então, beleza. Dá uma clareada nas ideias, né? Dá uma ajudada a guiar o pensamento, não ajuda? Ajuda. Né? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui agora. Muito obrigada pela participação. Convidem os colegas para as próximas aulas e vocês podem já saindo, tá bom? Não precisa abrir a câmera se não quiser, tá bom? E quem ainda não mandou o PET, pode ir lá mandar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Então, tchau, gente. Boa noite. Oi. Não, nada não. Então, boa noite. Fiquem com Deus.